Fala rapaziada do canal do Ceará Clube, trazendo aqui para vocês aqui mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje iremos ver aqui a reportagem aqui do Globo Esporte CE com as notícias aí do Ceará. O Ceará que jogou contra o Bahia e perdeu por 1-0 com um pênalti aí bastante polêmica, que tá dando aí o que falar, né? A torcida tá indignada, muitas pessoas comentando aí sobre esse pênalti, muitos dizendo aí que não foi pênalti e muito mais. Então é isso, sem mais delongas, bora para o vídeo e ver o que melhor aconteceu aí nessa partida aí entre Bahia e Ceará. Mas acabou que o pênalti foi marcado, a derrota foi consolidada para cima do Ceará e a confusão está no meio do mundo. O Globo Esporte repercute tudo isso ao longo dessa edição e nós começamos entendendo como que foi o desenrolar de todo esse jogo que fechou a quinta rodada da Série A. Vamos por partes. Quando dois gigantes do futebol nordestino se encontram, todos os olhos se viram para o confronto. As expectativas eram altas. No último encontro entre as equipes, 5 gols em uma partida disputada. Dessa vez, o Bahia buscava a primeira vitória na Série A de 2025. E o Ceará queria o primeiro triunfo como visitante. Uma queda de braço arretada, que parecia ter forças igualadas, mas que terminou com festa de um lado e muita reclamação de outro. Vamos seguir nosso trabalho, esperando que a arbitragem melhore, de todo o coração que a arbitragem melhore e que ela deixe de ser protagonista do Campeonato Brasileiro. Dos dois lados, ninguém queria sair atrás. Os 3 pontos eram o tesouro a ser caçado. Por isso, tricolores e alvinegros exploraram desde cedo o campo adversário. O Ceará mostrava suas armas. E o Bahia armava tramas perigosas diante do Vozão. A meta era não deixar a bola sair do campo de ataque. Mas na hora da finalização ficava fácil para o Fernando Miguel, enquanto o Vovô buscava se arriscar nos contra-ataques. Pedro Raul tentou aproveitar, mas não conseguiu. No fim dos primeiros 45 minutos, uma última tentativa para cada um. Cauli desperdiçou e Guilherme também. A caça pelos pontos continuou. Senna acionou a habilidade de Eric Pulga, que chegou dando trabalho para os antigos companheiros. Mas foi dos pés de outro jovem que o Bahia quase abre o placar. Fernando Miguel se agigantou na frente de Juan Pablo. E o Ceará também teve sua chance de faturar os preciosos 3 pontos. Um passe de Pedro Raul deixou Matheus Araújo de frente para o Marcos Felipe, que também cresceu no lance. Faltou talvez um capricho maior na penúltima ou até mesmo na última bola na hora de finalizar. Mas com bola a gente poderia e deveria melhorar, né? A gente muito afoito, querendo definir as jogadas de uma maneira muito rápida. Tudo se encaminhava para uma noite sem gols em Salvador. Depois de 90 minutos, sem predominância para nenhum lado. Mas um lance polêmico mudou toda a história. No último minuto do jogo, o VAR encontrou um toque de Pedro Henrique em Thiago dentro da área. Depois de muita análise, o pênalti foi marcado. E Everton Ribeiro garantiu o primeiro triunfo do Bahia nesta Série A. É difícil falar depois de ver um pênalti desse, desculpa, mas para mim é brigar com a imagem. A gente já é difícil jogar contra o Bahia e os lances absurdos desse, um pênalti no final, para mim foi um pênalti ridículo, né? Na minha opinião, vem de dentro de campo, aquilo que a gente viu no telão do estádio aqui, não existe um pênalti disso. O fato é que o Ceará voltou a sofrer gol no fim do jogo e saiu de Salvador ainda sem conseguir ser soberano longe do Castelão. Tinha tudo para terminar empatado, né? O Fernando Miguel fez uma boa defesa, uma boa intervenção e alguns lances de cruzamento, assim como também a gente teve uma boa chance ali com o Matheus Araújo, que o Marcos Felipe foi bem. E o lance do pênalti, que aí não cabe mais nem falar, né? Acho que todos já viram, falaram, e acabou que a gente sofreu esse gol no final. A gente sai triste com o resultado, indignado com o que aconteceu. Um clássico nunca termina sem despertar fortes sentimentos. Dessa vez, o tropeço alvinegro foi muito além da dor da derrota. O enredo jogou contra, os 3 pontos não vieram e o Ceará saiu de campo com gosto de revolta. Bem, toda a arbitragem que comandou esse jogo em campo e no VAR foi uma arbitragem gaúcha, lá do Rio Grande do Sul. E a gente vai rever toda essa questão do pênalti para explicar novamente o que foi discutido lá na cabine do VAR. Vamos às imagens aí. Primeiro, o árbitro Rafael Klein não marcou nada em campo. E a gente praticamente frisou a imagem para você vê-lo bem posicionado ali de vermelho, ó, em frente ao lance, vendo tudo que estava acontecendo. E ele interpretou que houve um movimento natural do Pedro Henrique. A arbitragem de vídeo, então, comandada por outro gaúcho, Daniel Nobre Bins, recomendou a revisão, indicando um toque por suposta falta de precaução do Pedro Henrique. O Bins disse que ele assumiu o risco dentro da área. O Rafael Klein seguiu argumentando, como a gente ouviu no início aqui do Globo Esporte no áudio do VAR,
seguiu dizendo que o movimento tinha sido natural, disse até que foi a perna do Thiago que atingiu a perna do Pedro Henrique e não o contrário, mas o Daniel Nobre Bins seguiu discordando e o Rafael Klein acabou convencido a marcar esse pênalti perto dos 60 minutos já do segundo tempo, pênalti que, como vimos, foi convertido em gol pelo jogador Everton Ribeiro. Bem, se houve toque, o pênalti é até marcável, é interpretativo. Eu posso achar que não foi e você pode achar que foi. Mas o que eu quero levantar aqui não é nem a decisão final, e sim todo o processo até essa decisão ser modificada e tomada. O papel da arbitragem de vídeo é evitar injustiças no futebol, decisões absurdas que prejudiquem algum clube. Se há uma situação inquestionável que o árbitro não viu, o VAR deve ir lá e pedir que o árbitro de campo revise o lance com os recursos da tecnologia, os vários enquadramentos de uma imagem. É o árbitro de campo quem deve tomar a decisão final. O papel da arbitragem de vídeo não é convencer o árbitro de campo a achar alguma coisa. O árbitro principal deve aplicar a regra, onde ela couber, e interpretar o lance, se ele for interpretativo. Cabe a ele essa interpretação. A partir do momento que o árbitro de campo tem todos os recursos à disposição, todos os ângulos revisados, é ele quem decide. Até ser convencido pelo Daniel Bins, o Rafael Klein teve, com as várias imagens, a mesma interpretação de quando tinha visto o lance ao vivo em campo. Mas ali na cabine do VAR houve uma conferência, uma discussão contra a interpretação do árbitro principal. Ou seja, árbitros de uma mesma entidade têm diferentes entendimentos. E poderia estar tudo bem com isso se a interpretação do árbitro de campo fosse predominante em caso de dúvida. O resultado disso tudo é essa completa confusão a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar para saber, inclusive, qual vai ser a próxima polêmica. Nada mais certo do que o fato de que vai haver mais polêmica envolvendo a arbitragem brasileira. Pois é, galera, então é isso aí. O pênalti aí tá dando o que falar, né? Bastante pessoas estão dizendo que não foi pênalti, que o juiz aí, né, errou, e errou muito, né? E o juiz aí passou muito tempo aí olhando no VAR para tentar, né, marcar o pênalti. E já que ele estava olhando tanto, acho que ele estava na dúvida se marcava o pênalti, porque eu acho que ele viu que não era pênalti. Aí ficou tentando ver ali um contato para dar o pênalti, porque não é possível. Tá entendendo? Muitos aí vão dizer que foi pênalti, mas galera, pelo amor de Deus, né? Se você vê o lance aí, tá claro aí que não foi pênalti. Falando aí do jogo, né? O Ceará aí, né, prejudicado aí, né? Porque o time já estava aí no final do segundo tempo. O time, né, fora de casa poderia ter, né, conseguido aí um ponto, né? Que seria importantíssimo aí, né? Jogar fora, conseguir, né, levar pontos para casa, né? É importantíssimo na competição do Campeonato Brasileiro. Mas aí, comente aí a sua opinião aí. Você achou que foi pênalti ou não foi pênalti? Você acha que estão certo o árbitro do VAR e o juiz em ter marcado esse pênalti aí? Comente aqui a sua opinião aí. Deixa aí nos comentários, ok?